dar início. Em 3 minutos eu vou começar. Já estamos ao vivo. Vou te mandar aqui, Ney, o link para vocês, tá? Ok. Delayzinho do YouTube, né? Muito bem. Muito bem. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos dar início, o Instituto Silvio Meira dá início a um evento chamado Eventos Históricos, Lives Históricas. O Instituto Silvio Meira, que esse ano completa 7 anos de existência, daqui a quase um mês, dia 13 de setembro, ele completa 7 anos. E há cerca de 2 anos atrás, nós decidimos converter o Instituto Silvio Meira em academia de direito, num formato mais acadêmico, e, nesse momento, a diretoria resolveu formatar 12 cátedras de investigação científica, que hoje já são 14. E uma dessas cátedras se chama Orlando Teixeira da Costa, que é a Cátedra de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. A ideia de formatação em cátedras se deu para homenagear grandes juristas paraenses, sobretudo paraenses, né? Cada um na sua área de atuação. E na Cátedra de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, ninguém melhor do que uma grande homenagem ao grande e saudoso ministro Orlando Teixeira da Costa. E agora, nesses tempos de pandemia, onde o Instituto fez vários eventos virtuais desde março, parou em julho, mas retornou agora em agosto, vamos começar hoje é o primeiro evento dessa série, de lives históricas para tratar da vida e da obra dos nossos catedráticos do Instituto, né? Então, vamos dar início através do Dr. Orlando Teixeira da Costa. Cada catedrático vai ser contado através de um convidado especial, e esse convidado especial de hoje é o professor Jovenor Franco Filho, desembargador federal do Trabalho da 8ª Região, professor doutor, do qual dispensa todas as apresentações. Eu vou deixar o nosso presidente da mesa, o doutor Ney Maranhão, fazer a apresentação formal do grande currículo do nosso conferencista desse dia. O doutor Ney Maranhão, que também é juiz do trabalho do TRT da 8ª Região, doutor pela USP, é professor da UFPA, mestrado, doutoramento e graduação, meus confrades na Academia Paraense de Letras Jurídicas, e que eu espero, e tenho a certeza absoluta, que todos que estão nos assistindo e vão nos assistir ainda pelo YouTube, porque essa conferência vai ficar gravada para sempre no nosso canal, se deleitem com a vida e a obra de um dos maiores juristas brasileiros do estado do Pará, o saudoso professor Orlando Teixeira da Costa, que vai ser contado por um grande amigo, um discípulo seu, não é? Eu sei e tenho a certeza que ele vai se emocionar muito no dia de hoje, porque era um amigo íntimo, um amigo pessoal e fraterno, além de ser discípulo. E esse é o mote dos nossos eventos, convidar convidados especiais para falar de pessoas especiais. Porque, acima de todo o currículo do professor Jovenor, o maior currículo dele é ter sido amigo do professor Orlando Teixeira da Costa. E ele vai falar sobre isso hoje com muita propriedade. Professor Jovenor, mais uma vez, muito obrigado pelo seu aceite. Um honroso aceite ao nosso convite. Professor Ney Maranhão, também, muito obrigado pelo aceite a presidir esta mesa, muito importante e muito querida, numa tarde de sexta-feira. Portanto, sem mais delongas, para não atrasar e não cansá-los,
passo a palavra ao professor doutor Ney Maranhão, que vai presidir os trabalhos, apresentar o nosso conferencista e também moderar no formato que foi preparado para esse dia, nesse primeiro evento da série. Vamos ter 14 eventos ao longo dos próximos meses, tratando de cada um dos membros das cátedras do Instituto Silvio Meira. Então, fiquem à vontade, a sala é de vocês, professor Jojanô, professor Ney, a quem eu passo agora, nesse momento, a palavra. Muito obrigado a todos pela audiência. Muito obrigado, doutor André Meira, presidente do Instituto Silvio Meira. Quero cumprimentar nosso querido convidado, nosso amigo, professor Georgino de Souza Franco Filho. Convidar também a todos que, seja aqui na sala interna, seja através do YouTube, nos acompanham nesse momento verdadeiramente histórico. Eu quero parabenizar o Instituto Silvio Meira pela iniciativa, não apenas pela formulação e criação das cátedras, homenageando grandes nomes do direito, né, paraenses, mas também por fazer a cristalização, né? Isso vai ficar para a história, esse registro imemorável, né? Então, muito nos honra, doutor André, iniciarmos essa série maravilhosa de entrevistas com a Cátedra 9, que é a cátedra do querido ministro, do saudoso ministro Orlando Teixeira da Costa. E eu tenho certeza que essa honra é dobrada diante da envergadura do nosso entrevistado, né? Daquele que vai falar, vai anunciar detalhes a respeito dessa figura, dessa personagem tão importante do nosso direito. Então, o ministro Orlando Teixeira da Costa, ele concede o seu nome, ele é homenageado, né, pela Cátedra 9 do Instituto Silvio Meira, exatamente relacionando a temática do direito do trabalho e do processo do trabalho. Então, são os ramos jurídicos que são representados nessa Cátedra 9. Eu queria, então, apresentar agora formalmente, embora o nosso querido amigo e professor Georgenor, que já nos ouve, dispense completamente apresentações, mas ele vai me permitir eu cumprir o protocolo, né, de dizer assim uma síntese da síntese da síntese do seu amplíssimo currículo, de todos conhecido. O professor Georgenor é doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP, professor titular da Universidade da Amazônia, é desembargador, juiz togado, né, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, foi corregedor regional, vice-presidente, também presidente da nossa Corte Trabalhista do Pará e Amapá, autor de inúmeras obras jurídicas, artigos publicados nas revistas especializadas. Ele integra sodalícios acadêmicos nacionais e internacionais e é presidente honorário da nossa querida Academia Brasileira de Direito do Trabalho. E titular da cadeira 95, né, doutor Georgenor, cujo patrono é Orlando Teixeira da Costa. Além disso, e talvez o mais importante, como já disse o André, o professor Georgenor, ele foi um amigo muito próximo, pessoal, íntimo, do ministro Orlando Teixeira da Costa. A nossa intenção, professor Georgenor, seja bem-vindo, viu? Uma honra, é exatamente fazer um registro histórico da vida, da obra, da importância dessa figura fenomenal que foi o nosso querido ministro Orlando Teixeira da Costa. E, sem dúvida, não haveria uma pessoa mais importante, mais adequada para nos fazer esse anúncio a respeito desses detalhes. Obrigado, professor Georgenor. A palavra está com o senhor para esse início, né? Obrigado, Ney. Eu quero inicialmente agradecer ao doutor André Meira, que preside o Instituto Silvio Meira, pelo convite para participar destes eventos alusivos aos patronos das cadeiras de estudo e pesquisa do seu instituto. É muito importante que se resgate a memória
dos personagens que fazem a história do direito no estado do Pará. Costume-se dizer que a Escola do Direito do Recife, a Escola do Direito de São Paulo, a Escola do Direito da Bahia. Então, com isso, nós estamos resgatando a história do direito do Pará. Isso é muito importante, porque o Pará teve, tem e certamente terá grandes nomes do direito e que emprestam o seu talento, emprestaram no passado, emprestam hoje, emprestarão no futuro, ao estudo do direito brasileiro e do direito em geral, direito de todo o nosso planeta. Se fôssemos invocar o Haroldo Valadão, direito interplanetário. E queria cumprimentar e agradecer ao Ney Maranhão, meu colega de magistratura, um dos excelentes juízes do trabalho que nós temos na 8ª Região, meu confrade na Academia Brasileira de Direito do Trabalho e na Academia Paraense de Letras Jurídicas, porque nós estamos nas duas instituições, e o Ney é um atuante membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Acho que alguém quer falar. Vou continuar falando. E a participação do Dr. Ney nos eventos da nossa Academia Brasileira tem sido muito destacada, a par da obra jurídica que ele tem trazido para todos nós, que é muito relevante também. E ele é jovem, imagine quando ele já tiver com a cabeça branca, o quanto vai estar produzindo. E eu estou muito lisonjeado e muito feliz em poder falar da vida e da obra de um dos homens que eu tenho maior apreço, maior carinho e um verdadeiro amor filial. O doutor Orlando, eu sempre digo isso, primeiro que eu não sei chamar o doutor Orlando Costa de ministro Orlando Costa. Eu nunca chamei assim, não vai ser agora que eu vou chamar. Para mim, o doutor Orlando é o doutor Orlando. É como se eu estivesse chamando o papai de papai. Então, eu chamava o doutor Orlando, e chamo até hoje. Eu costumo dizer que o meu pai, profissionalmente, na magistratura, chama-se Orlando Teixeira da Costa. E, portanto, não falem do meu pai porque eu não admito. Acabou. Eu acho que é mais ou menos por aí o caminho. Eu ouvi quando o doutor André Meira disse que eu me emocionaria, não só me emociono quando eu falo do doutor Orlando, como eu não aceito que ninguém critique o doutor Orlando. Pronto. É simples assim. Não precisa explicar muita coisa. Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente não tem que saber por quê. A gente tem que sentir que gosta. E eu sinto que gosto. E sinto que o doutor Orlando sempre gostou muito de mim. Não foi pouco, não. Mas eu estou aqui para falar o que eu souber. Ótimo. De bom da vida, doutor Orlando. De mal não sei, porque não teve nada de mal na vida dele. Nós vamos fazer o seguinte, viu, doutor Eugenor? Eu vou ler rapidamente aqui uma síntese do currículo do ministro Orlando Teixeira da Costa, do doutor Orlando Teixeira da Costa, para aquelas pessoas que estão nos acompanhando no YouTube, né, e também aqui na sala, para a gente resgatar rapidamente o seu vulto, né, tudo aquilo que ele atuou. Claro que é uma síntese. Ele foi professor titular da Universidade Federal do Pará, exercendo o magistério por mais de 30 anos, autor de obras jurídicas. Como juiz, presidiu a então primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Belém. Depois ele ascendeu ao tribunal, foi promovido, foi juiz togado do TRT da 8ª Região, foi seu presidente, e depois, em 1982, ele ascendeu ao TST, ao Tribunal Superior do Trabalho, e ali atuou como corregedor-geral da Justiça do Trabalho, vice-presidente e também presidente do TST no biênio 93-95. Ele foi homenageado, né, como nome da Cátedra Científica 9 do Instituto Silvio Meira, ligada ao direito do trabalho e ao processo do trabalho. Mas, professor Eugenor, nós queremos lhe ouvir.
Comece contando um pouquinho da história pessoal dele, do doutor Orlando Teixeira da Costa. O senhor tem a palavra, fique à vontade. Então, vamos fazer assim. O doutor Orlando, ele nasceu em março de 1929 e faleceu em março de 1998. Faltavam poucos dias para ele completar 69 anos de idade. Ele morreu aos 68 anos de idade, vítima de câncer. Eu recordo que o primeiro sintoma que ele teve de câncer foi na cidade de Macapá. Eu era presidente da junta de Macapá, da única que havia, e fizemos um seminário lá. O doutor Orlando era ministro do TST e foi convidado. Ele foi a Macapá e, quando retornou a Brasília, ele teve o primeiro sintoma de que estava com câncer. Mas teve uma sobrevida muito longa, de acho que quase 10 anos. Aí veio a recidiva e aí tem jeito. É uma doença para quem já teve, como eu já tive na minha família, casos, sabe que é uma doença extremamente insidiosa. Ele era casado com uma mulher fenomenal, com a dona Diana Isis Pena da Costa, que depois que formou todos os filhos, ela se formou em Direito, fez concurso e foi ser procuradora do trabalho. Boa. Ela o acompanhou até nisso. E forma quando eles foram para Brasília, que ele foi nomeado ministro do Tribunal Superior do Trabalho, a dona Diana foi com ele para exercer a função dela de procuradora, que era a função típica dela, e ela atuava também. Agora já está aposentada. Tiveram 5 filhos. A Lia, que mora aqui em Belém, que é médica. O Luiz Maurício, mora em Brasília. O Paulo, que mora em Brasília também. A Ana Cristina, que é servidora do TST concursada. E o Tiago, que também mora em Brasília, que é o caçula. São os 5 filhos do doutor Orlando. Ele foi, como você disse, um homem que se dedicou basicamente a 2 coisas, ao magistério e à magistratura. Ao magistério, ele foi professor de sociologia na Universidade Federal do Pará. Ele ensinava sociologia. Então, ele tinha uma outra visão do mundo. Ele não era a visão apenas do jurista, ele tinha uma visão interdisciplinar, porque era sociólogo também. E, quando ele foi para Brasília, ele foi ser professor da Universidade de Brasília. Foi professor titular de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho na UNB. Quando faleceu, ele era professor dessas instituições. Interessante observar na vida do Dr. Orlando certas passagens que as pessoas esquecem. O Dr. Orlando era um aficionado de cinema. Interessante. Ele era um homem extremamente ligado à Igreja Católica Romana. Ele tinha uma ligação muito próxima com a Ação Católica, que era um movimento religioso que existia, cuja sede era onde hoje é uma estação de rádio da Arquidiocese, na Avenida Nazaré. Lá era a sede da Ação Católica. O doutor Orlando tinha uma atuação muito grande ali, naquela região. E integrava um grupo de intelectuais do Pará de nível bastante elevado, formado, entre outros, o Inocêncio Machado Coelho, Francisco Paulo Mendes, o Chico Mendes, e o professor Benedito Nunes, que era de filosofia. Então, eles formavam um grupo de estudiosos e, com eles, se aliava o professor Roberto Santos, que foi juiz nosso no nosso tribunal, e que era economista e que era um dos maiores juristas que o Brasil teve. O doutor Roberto Santos era um intelectual, um gabarito tremendo, de uma capacidade produtiva incrível. Esse era um grupo de intelectuais de Belém, do qual o doutor Orlando fazia parte.
Era um nível bastante elevado de cultura. Eu recordo que o professor Machado Coelho, que era um dos grandes talentos e que era servidor da Justiça do Trabalho também, ele aposentou-se como funcionário nosso do TRT. O professor Machado Coelho, que foi também da Academia Paraense de Letras, ele dizia que a pessoa deve ir de pelo menos de 5 anos a Paris, tomar um banho de civilização. E naquela época, ir a Paris não era como antes da pandemia, que qualquer coisa você pega um avião e atravessa aqui, e Paris é logo ali. Naquela época era bem mais difícil. Bote aí 50 anos atrás. E o doutor Orlando tinha essa facilidade de percorrer vários setores da vida intelectual do Pará e da vida intelectual do Brasil. Tanto que foi um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e foi seu 5º presidente. Quando o doutor Orlando morreu, ele estava na presidência da academia. O vice-presidente da academia era o Floriano Corrêa Vaz da Silva, de São Paulo, que completou o mandato do doutor Orlando. Depois foi sucedido pela ministra Cristina Peduzzi, que era a secretária, e depois da ministra Cristina Peduzzi, quem assumiu a presidência da academia fui eu, que era o vice-presidente da ministra Cristina. E depois de mim assumiu o Nelson Manriche, que era o meu vice-presidente, e assim a bola vai rodando conforme a tradição da academia vem sendo desde das mais priscas anos. Aliás, eu me enganei. Depois do Floriano foi o Rodrigues Pinto, depois do Rodrigues Pinto foi a Cristina, depois da Cristina fui eu, depois de mim foi o Nelson, e assim foi até chegar hoje no Belmonte, que é o nosso atual presidente. Quando o doutor Orlando foi para a Justiça do Trabalho, levado por um seu compadre e amigo, um grande jurista brasileiro também, que foi ministro do TST, chamado Raimundo de Souza Moura. O Raimundo de Souza Moura, já falecido, eles eram compadres. Mas a obra do Dr. Moura, e aí eu vou fazer um parêntese breve para falar disso, a obra do Dr. Raimundo Moura, ela é relevantíssima, porque a primeira grande restauração que a Catedral Metropolitana de Belém sofreu, nós devemos ao movimento promovido pelo Dr. Moura, quando era juiz do Tribunal do Pará, do Tribunal do Trabalho do Pará. O Dr. Moura foi para Brasília e depois o Dr. Orlando também foi. Quando o Dr. Moura foi o primeiro paraense a presidir o TST. Foi corregedor, vice-presidente e presidente. Depois, quando o doutor Orlando foi para Brasília, também foi presidente, corregedor, vice-presidente e presidiu o TST em Brasília. E permaneceu ainda em atividade mais alguns anos e depois sobreveio-lhe a morte. Na Justiça do Trabalho, o doutor Orlando começou como suplente de juiz. Suplente de juiz existia, eram pessoas nomeadas pelo Estado. Seria uma espécie de substituto, mas ele era abaixo do substituto, logo porque ele era de fora do quadro. E, em seguida, ele ingressou como juiz titular para presidir a então única junta de Belém, que é a atual primeira vara do trabalho. E ele foi o presidente, que hoje é titular da primeira vara. E logo após, isso como você disse, Ney, em 1957, logo após, o doutor Orlando é levado ao 2º grau e foi nomeado, na época era juiz togado, do Tribunal Regional da 8ª Região, que é um dos primeiros tribunais brasileiros. Quando a CLT foi feita, em 1943, 8 tribunais regionais foram criados e o da 8ª Região foi um deles. E o doutor Orlando foi guindado ao Tribunal da 8ª Região. Gel abrangia que estados? Relembre para a gente.
a 8ª região da época era a maior região brasileira. Ela abrangia o que hoje, a 8ª região, hoje, ela abrange o Pará e o Amapá. Naquela altura, ela abrangia a 11ª, o Amazonas e Roraima, e a 14ª, o Roraima, Rondônia e Acre. Isso era toda a Amazônia, a Amazônia dita geográfica. Então, era uma abrangência muito grande. E como o presidente era presidente e corregedor, então ele tinha que presidir o tribunal e fazer as correções. E as correções não eram como agora, que você faz correção virtual, correção à distância. A correção era presencial. E o presidente do tribunal se deslocava a todas as cidades. Não era fácil, porque se hoje é difícil você se deslocar a cidades mais distantes do interior do Pará, imagine o que era, àquela altura, você se deslocar para distâncias de até que chegar até Rio Branco, no Acre. Era uma aventura. Era uma aventura. E assim tinha que ser os corregedores e presidentes daquela época. Porque o vice-presidente ficava aqui, mas quem continuava presidente estava lá em correção. Porque todo mundo sabe que quando o vice-presidente assume, quem continua é o presidente. Porque os dois têm que estar em permanente, é o tico e o teco, tem que estar trabalhando juntos, senão dá problema. E era toda essa região era de abrangência do X-Trabalho da 8ª. Agora não, nós estamos mais restritos ao Pará e ao Amapá. Eu tenho sido um ardoroso defensor da necessidade de nós termos tribunais no Amapá, em Roraima e no Acre e no Tocantins, porque apenas esses 4 estados, coincidentemente todos na Amazônia, são os 4 estados discriminados na Justiça do Trabalho. Toda a Justiça do Trabalho tem, em cada estado brasileiro, o seu tribunal, menos 4 estados da Amazônia. Há muitos anos eu venho escrevendo sobre isso e falando em eventos sobre isso, o que eu chamo de Justiça Amazônica do Trabalho. Nós não podemos discriminar a nossa região. Mas se nós não lutarmos por ela, eu lhe garanto que ninguém vai lutar. Porque o discurso é outro, que se vê fora das nossas fronteiras, fora das fronteiras da Amazônia, o resto, é outro discurso. Um discurso de natureza político-partidária e ideológica, mas não um discurso de política social. Por isso que eu sou um defensor ardoroso da necessidade de nós termos tribunais nesses outros estados brasileiros. Porque lá existem pessoas, seres humanos, contribuintes, e é importante lembrar que tem contribuintes, e tem uma sociedade que precisa. E a distância, porque é muito simples você dizer, mas o Estado é perto do outro no mapa. As nossas distâncias não são próximas coisa nenhuma. Haja vista que nós temos, na região amazônica, 3 fusos de horário. É verdade. Uma região que tem 3 fusos e já tivemos mais, o Pará tinha 2 fusos, agora que só tem 1. Não é a mesma coisa. É verdade. A mesma coisa é outra coisa, não é isso. Vamos voltar para o doutor. E como foi o doutor Orlando como administrador do tribunal, João? Bom, vamos lá. A primeira coisa que ele fez aqui foi uma grande reforma. A primeira grande reforma administrativa que o Tribunal da Justiça do Trabalho Brasileiro do Pará foi feita pelo doutor Orlando. Ele deu uma cara moderna à Justiça do Trabalho, moderna dos anos 70. Situar bem, porque há algumas expressões que são modernosas, eu chamo assim modernosas, que querem dar uma conotação de empresa privada para atividade pública. Hoje se fala muito de gestão, como se você estivesse gerindo. O presidente do tribunal não é mais um presidente do tribunal, ele é um gestor. Eu não concordo com isso, viu? Eu acho que o presidente do tribunal é presidente do tribunal, não é gestor de coisa nenhuma.
Ele vai ser gestor das negas dele. Mas São não coisas diferentes, né? eu acho que a gente tem que ter... Mas, claro, a maioria é a maioria. Então, você se curva, não se conforma, mas admite. Ressalva o seu entendimento. Depois que inventaram essa expressão, é como o data vênia, né? Data vênia é bom porque depois do data vênia não leia o recurso. Leia até o data vênia, porque depois do data vênia é elogio para você. Então, até antes do data vênia, eu posso exercer o meu juízo esperneante e dizer que não concordo com essas coisas. Mas o fato é que nós tivemos grandes mudanças e, naquela época, evidentemente, a oitava região não tinha o tamanho que tem hoje. Hoje, a oitava região, o tribunal eram 8. Hoje, o tribunal são 23. Então, por aí você tem ideia de como triplicou, praticamente o triplo. As varas em Belém hoje são quase 20. Naquela época, nós tínhamos 6, quando o doutor Orlando presidiu o tribunal. Então, as pessoas se conheciam pelo nome, todas sabíamos as datas dos aniversários de todos. Quer dizer, era diferente, a vida era diferente. Nós tínhamos um outro sentido, sabe? Eu ainda me lembro quando eu presidi o tribunal, que eu tinha que dar posse, eu dizia, você tem que fazer o que fez o meu empregador aqui quando eu entrei na Justiça do Trabalho. Eu vou contar depois esse fato. Primeira coisa que você tem que fazer aqui é amar a Justiça do Trabalho. Porque você vai ter mais tempo de vida útil aqui dentro do que com a sua própria família. É verdade. Então, você tem que amar como se fosse a sua própria casa. E eu dizia muito isso aos novos servidores, aos novos juízes que ingressavam, quando me era dado oportunidade de lhes falar, e dizer assim, tenha amor por isso. Amor é uma palavra incrível. São Paulo, e você conhece a Bíblia melhor do que eu, e as epístolas de São Paulo muito mais do que eu. Mas São Paulo tem, acho que nas epístolas aos Colossenses, quando ele diz que o amor é o vínculo da perfeição. Que coisa mais profunda. Eu digo sempre, Roma é a cidade eterna, não porque ela superou tudo e ela foi a capital do mundo num determinado momento em que o mundo era globalizado em torno de Roma. Roma é a cidade eterna porque ela é uma grama desse sentimento, que é o maior de todos. Então, se você vem com esse sentimento de amor, você produz mais, você cria mais, você eleva mais. E assim as pessoas. Eu aprendi na Justiça do Trabalho assim. E essa mudança que o doutor Orlando promoveu toda na estrutura administrativa do tribunal, da Justiça do Trabalho, não só do tribunal, mas da Justiça toda, do primeiro e do segundo grau, foi muito importante para o futuro, porque isso veio facilitar as gestões que se lhe seguiram. E note, o doutor Orlando foi, de todos os membros do tribunal, o que por mais tempo presidiu. Presidiu o TRT da 8ª Região por 5 mandatos. Significa, durante 10 anos, quem presidia a Justiça do Trabalho é o doutor Orlando. Ninguém queria saber disso. Consecutivos, professor Jornal? Não tinha concorrência. Porque não havia concorrência, não precisava ter. Fazia só a formalidade, está eleito e pronto, porque era ele. E ele queria, né? E ele queria porque ele gostava de fazer. É aquela velha história, você... E todos podiam confiar absolutamente, integralmente no seu procedimento, como nós todos aqui confiamos no procedimento dos dirigentes do nosso tribunal. Nós, graças a Deus, temos tido excelentes dirigentes e podemos ter neles absoluta confiança, tanto que é assim que a coisa anda na 8ª Região e anda na justiça deste país.
ou por igual. Agora, eu queria lembrar, além disso, que quando o Dr. Orlando chegou ao TST em 1982, foi quando ele foi elevado, ele chegava como um caduquinho do Pará. E ele encontrou lá o doutor Moura, que ainda estava. Então, ficaram 2 paraenses. Excelente. E o doutor Moura, então, preparou a casa. E a posse do doutor Orlando, depois, quando ele foi eleito corregedor-geral da Justiça do Trabalho, foi eleito vice-presidente e foi eleito presidente. E a posse como presidente, eu me recordo que eu estava em Brasília para assistir, eu fui assistir. E a posse do Dr. Orlando como presidente foi uma posse absolutamente diferente das outras. Nunca houve uma posse igual àquela. Tocou o hino nacional, como só ia acontecer, e tocou o hino de Nossa Senhora de Nazaré. Olha aí. E essa foi a grande novidade. Na posse de um presidente do TST, tocar o hino Nossa Senhora de Nazaré. Mas por que isso? Porque o doutor Orlando era, como eu disse há pouco, um católico extremamente devoto. Anos antes, as pessoas que acompanhavam o Sírio, e quem já puxou a corda do Sírio sabe o que é puxar a corda. Eu puxei corda do Sírio durante 17 anos, então eu sei o que é puxar corda. E o que surpreendeu a todos é que quando, especialmente as autoridades, olharam para a corda, que é um sacrifício, estava lá, puxando a corda, segurando na corda, como promesseiro de pés descalços, o doutor Orlando Teixeira da Costa, presidente do Tribunal do Trabalho. Ele estava cumprindo uma promessa. Homem simples, né? Um homem dele agradecido. à Nossa Senhora. São coisas assim que a gente não pode dizer, isso é bobagem. Não, não é não. Isso é muito sério. Porque as pessoas, quando chegam assim num ponto tal da sua carreira, se acham, agora eu estou acima do bem, do mal de Deus e o raio que os parta. Não está não, não está não. Tem que ter humildade de dizer, olha, eu estou aqui, meu Deus, graças a vós que me permitis que esteja. E ele chegou novo, né, da Nazine. Chegou. Ele tinha o quê? E agora, veja, quando ele assumiu a presidência do TST, existem coisas que a gente esquece e que não são lembradas. O TST tem uma sede muito moderna na beira do lago, numa área onde estão os outros tribunais, o STJ, o TCU, outros tribunais nacionais estão ali, as cercanias do Supremo Tribunal Federal, mas já mais próximas do lago. O prédio do TST é um projeto de Oscar Niemeyer, que foi contratado na época que o doutor Orlando era presidente do tribunal. Sensacional. O projeto que hoje é série do TST foi aprovado na gestão do doutor Orlando como presidente do TST. Que contribuição, né? Tanto que um dos auditórios que o TST tem o nome dele. É verdade. Eu não sei qual é o auditório, porque lá eu fui talvez umas 3 ou 4 vezes apenas, não fui mais do que isso. Mas tem um auditório que leva o nome do Dr. Orlando. Aqui no Pará, nós devemos a ele uma grande coisa em favor da 8ª região. Se hoje a 8ª região tem 23 juízes, nós devemos ao Dr. Orlando Teixeira da Costa. Porque foi ele, na presidência do TST, apoiado pelo Dr. Francisco Pedro Jucá, que era o presidente da Associação de Magistrados daqui do Pará, da Matra 8, com apoio do Dr. Francisco Pedro Jucá, que agora é juiz no Tribunal, na Justiça do Trabalho de São Paulo. O Dr. Jucá, junto com o Dr. Orlando, foram para o Congresso e o Dr. Orlando conseguiu que fosse aprovado o projeto que ampliou a composição do TRT, que naquela época já era em 12, para 23
juízes. Foi essa época da criação dos outros tribunais, né? Aí Todos são a depois favor foi criado o Tribunal do Amazonas e criado o Tribunal de Rondônia. Então ele acompanhou Manaus, em Porto Velho. Acompanhou tudo. Tudo isso ele acompanhou, lá estando já no TST em Brasília. Quer dizer, era um homem de outra visão. Agora, eu queria, se me permitirem, eu estou falando de uma pessoa que vai dizer, mas como é que esse cara entrou na vida desse outro cara? Foi interessante, sabe? Em 1900... Conte-me desse impacto na sua vida, que eu sei que é potente. Em 1973, eu era estudante da Faculdade de Direito aqui no Largo da Trindade, e um professor que nós tivemos, chamado Raul Gravatar, que depois eu fui conhecer jamais a miúde como juiz do tribunal. O professor Gravatar foi meu professor de Direito do Trabalho, na faculdade, aqui em Belém. E ele era da Bahia. O professor Gravatar era juiz do tribunal e disse, nós temos uma revista, falou da revista, e eu cheguei em casa, comentei com o meu pai, pai, eu queria essa revista, eu vou ver como é que eu faço. Quem preside o tribunal? O doutor Orlando Costa. Aí eu telefonei para o Tribunal do Trabalho e pedi uma audiência para ele. Eu estudante de Direito. É mesmo, gente? A minha cara de pau. Eu tenho que ter cara para... Aí disse, Orlando, eu vim aqui pedir ao senhor, eu queria uma assinatura da revista. Está deferido. Está deferido. E assim eu recebi a revista. E hoje eu talvez seja o único, um dia desses, um colega que me disse que eu era o único que tinha a coleção completa. Eu tenho desde o número 1. É mesmo, já. O tribunal tem 2 coleções completas, Começou a da biblioteca quando, e a minha. Ela tem mais de 50 anos. Foi o quê? Década de? Eu não me lembro. Década de... Não sei. Foi o doutor Aloysio Chaves, quando ele presidiu o tribunal. É muito antigo. E de uma periodicidade inquebrantável. Era de 6 em 6 meses, tá? É semestral, é gratuita, é distribuída e é um dos periódicos mais respeitados do Brasil pela seriedade no trato e pela qualidade da produção que é publicada nela. Essa revista é a menina dos olhos. Era a menina dos olhos do Dr. Orlando. Ele tinha um carinho muito grande pela revista, que era cuidadosamente cuidada, vou usar o Leonardo, pela Maria de Belém Menezes, que era uma das filhas do Bento Bruno de Menezes Costa, que a gente conhece só como Bruno de Menezes. E a Belém era que cuidava da revista. Bom, quando um dia eu estou em casa, precisamente no dia 6 de janeiro de 1974, que parece-me que era uma segunda-feira, e eu era adolescente, ou semi-adolescente, pós-adolescente, pré-adolescente, sei lá o quê. Eu tinha 20 e poucos anos de idade. Final de semana, evidentemente, ia fazer minhas festas. E eu estava em casa de manhã, quando eu acordei, o papai disse, olha, telefonou para ti a professora Nazaré Morarrego. Ela deixou esse telefone, que o doutor Orlando Costa quer falar comigo. Aí eu acordei, tomei meu banho, peguei o telefone, naquela época se esperava dar sinal. Quando deu sinal, eu disquei, não era digital, era discal. Eu disquei. A Nazaré atendeu, eu disse, professor Nazaré, aqui é o Jorge Anufo, filho. Doutor, como vai, senhor? Nazaré sempre foi uma pessoa incrivelmente distinta, uma das melhores e maiores funcionários que eu conheci na instituição. Professor, o momento que o doutor Orlando quer falar com o senhor. Bem. Meu Deus do céu, o que é que esse cara quer? Que será, hein? Aí ele deu a voz dele no telefone. Eu já não, aqui é o doutor Orlando. Senhor doutor, diga. Olha, eu tenho um cargo aqui de assessor de imprensa e relações públicas.
Eu sei que você está organizando a posse do Aloysio. O doutor Aloysio tinha sido eleito governador do Estado para suceder o doutor Fernando Guilhom. E havia me convidado para fazer a organização do cerimonial dele, porque eu havia feito anos antes um curso cerimonial no Itamaraty e havia chefiado e implantado o cerimonial no Pará, essa coisa toda. Isso foi parte da minha infância. Aí eu digo, eu estou sim, estou ajudando lá, estou fazendo. Estava fazendo a cerimonial, enfim. Aí o doutor Orlando disse, pois bem, eu queria então lhe convidar para ser assessor de imprensa e relações públicas do tribunal. Mas eu sei que você está com esse encargo. Eu disse, doutor Orlando, eu não vou poder. Então você vai falar com a Luísa, porque eu também vou falar com ele. Eu vou nomear você para cá, se você aceitar. Você vem trabalhar comigo, eu coloco você à disposição dele, e assim que você concluir a posse, você volta para cá e fica aqui de vez. Eu vou avisar para conversar com o doutor Luiz. Aí eu saí, eu disse, papai, passou assim isso. Aí eu fui com o doutor Luiz. Aí o doutor Luiz me disse, olha, meu filho, você vai aceitar sim, você vai trabalhar com o Orlando. Porque aqui no Estado, começa que aqui é cargo em comissão, daqui a pouco você rua. Muda o governo, muda tudo. A gente sabe como é. E lá não, e é da sua área. Você está estudando para bacharelado em Direito. É do seu interesse, para o seu estudo, a sua formação profissional futura. Deixa estar que naquela altura eu estava no segundo ano da faculdade. Quantos anos, Geo? Foi em 1974. Eu tinha 22 anos de idade. Que responsabilidade, hein? Aí eu digo, eu quero. Eu peguei o telefone, ninguém. Doutor Orlando, eu topo. Tá bom, você está nomeado. E assim eu entrei no Justiça do Trabalho. E foi no dia que tomei posse que ele me disse, você tem que amar esta casa. E eu aprendi a amar. Mais tarde, eu fiz concurso para juiz. Me saí, com a graça de Deus, me saí bem. Fui aprovado em primeiro lugar no meu concurso. Aquele concurso de provas e títulos. Esteve na banca? A banca era o professor Edgar Contente, professor Roberto Santos, o doutor Orlando estava na banca, a banca central, né? Aí tem as bancas de comissão. Sim. Banca de comissão. Aí aí já é a minha vida na Justiça do Trabalho, quando eu fiz minha carreira, cheguei ao tribunal, por antiguidade, porque eu recusei merecimento. Quando eu fui entrar na terceira lista de merecimento, eu digo, não, agora eu não quero merecimento mais. Eu só quero subir se for por antiguidade. Senão, o tribunal me recusa e pronto, eu fico aqui no primeiro grau mesmo. Acabou. Que isso? Mas é o direito que eu tenho. Tinham duas vagas, uma de antiguidade e uma de merecimento. Eu digo, eu não quero de merecimento, eu quero de antiguidade. Eu figura, hein? Subi por antiguidade, eu não quero dever favor a ninguém, só a Deus. E aí eu subi por antiguidade, estou lá por antiguidade. Pronto, estou no meu cantinho lá, não mexo com ninguém, ninguém mexendo comigo, tudo bem. Pois bem, aí eu fui para o regional, um dia subi para o regional. Quando eu estava já na bancada, o TST fez um grande mutirão e vários juízes foram convocados dos regionais, e eu fui um deles, éramos 10. Os 10 primeiros juízes de primeiro grau convocados para o TST, e eu fui um dos 10 convocados por indicação do doutor Orlando. E permaneci 2 anos em Brasília. Foi quando eu estava em Brasília convocado que sobreveio a doença, o estado de saúde do doutor Orlando se agravou muito, e aí eu propus o nome dele para o fórum da 8ª região, do Tribunal do Trabalho da 8ª região, na Praça Brasil. E por motivos internos, o tema foi postergado, e quando sobreveio o falecimento do doutor Orlando, o meu querido colega, doutor Haroldo da Gama Alves, resgatou essa dívida de gratidão com o doutor Orlando
e acolheu a minha proposta e deu o nome, Parabéns. sem ninguém reclamar, do Dr. Orlando para o fórum. Porque naquela altura invocava uma lei, uma norma de direito administrativo para o Poder Executivo, como se ela pudesse ser aplicada ao Poder Judiciário, que não era o caso. Mas isso foi um problema que foi superado. Assim, eu fiquei muito próximo a vida toda do Dr. Orlando e continuo muito próximo da vida toda dele. E queria, Ney, porque nós já estamos há 50 minutos falando, eu estou controlando o tempo aqui, eu acho que era importante que se revelasse, que se dissessem, lembrassem algumas coisas da obra jurídica do Dr. Orlando. O Dr. Orlando, ele tem uma contribuição ao direito brasileiro de muita importância. Primeiro, ter sido um dos presidentes da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Segundo, Excelente. ter sido condecorado, recebido condecorações nacionais e estrangeiras em decorrência do seu mérito pessoal. Ele não foi condecorado porque era mais bonito que Zé ou que João. Ele foi condecorado pelas suas qualificações. Terceiro, pela grande obra escrita. Um livro conhecido dele é o Estudos de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, de 1980, da LTR. Depois, o Direito Coletivo do Trabalho e Crise Econômica, que é um livro de 1991. Em seguida, a breve introdução aos precedentes normativos do TST de 92. Excelente. Estes livros, todos editados pela LTR. E eu tenho aqui comigo este exemplar do Direito do Trabalho na Sociedade Moderna. Este livro foi lançado pela LTR em 1999. O doutor Orlando faleceu em 1998. Foi. Em 99, eu combinei com o doutor Armando Casimiro Costa, dono da LTR, e nós organizei, com todo carinho, uma obra póstuma com os artigos inéditos do doutor Orlando. E aí resultou neste livro, Direito do Trabalho na Sociedade Moderna. Que maravilha. E mais, em 1998, o doutor Orlando faleceu início de março. Mas, em fevereiro de 98, foi lançado no Brasil, pela LTR, este livro. Este livro é o Curso de Direito Coletivo do Trabalho, em homenagem ao doutor Orlando. Livro clássico, fenomenal. Esta obra, que é da LTR e que eu tive a honra de coordenar, foi entregue ao doutor Orlando dias antes dele morrer. Quer dizer, ele viu o livro em que a homenagem se presta assim. É como a que você e mais 3 colegas me prestaram, acho que ano passado, uma obra coletiva que me homenagearam. Tem que ser homenageado em vida, que homenagem em morte, é verdade, eu concordo. o não pode agradecer. E o doutor Orlando foi homenageado com uma obra escrita por 46 juristas do Brasil, da América Latina e da Europa. São mais de 700 páginas, só sobre direito coletivo do trabalho. Depois disso, aqui na 8ª região, quando a Justiça do Trabalho completou 75 anos, o nosso colega do tribunal, era presidente da nossa corte, Francisco Sérgio Silva Rocha, teve a feliz iniciativa de homenagear 3 grandes juristas paraenses. E fez uma obra em 3 volumes, um volume a cada um desses juristas. Excelente. E o volume 1 é dedicado ao doutor Orlando Teixeira da Costa, este aqui. Sensacional. Com artigos dele. Os outros 2 volumes são dedicados ao professor Roberto Santos e ao grande e imenso constitucionalista, porque eu sempre tive um carinho fenomenal, chamado Orlando Chico Miguel Bittar. Quer dizer, veja só, nós temos aí 3 nomes do direito brasileiro
que nós temos que tirar o chapéu. É verdade. Quem não usa chapéu, usa peruca, que tire a peruca. Porque temos que reverenciar esses três homens, pela grandeza que eles são. E como hoje nós estamos em tempo de internet, eu costumo dizer que a gente tem que buscar fontes sempre para saber aonde nós vamos. Eu fui ao Google para ver uma coisa simples. Quantas vezes o nome do Dr. Orlando é referenciado no Google? É uma pesquisa boba. Que isso, Mas como João? o mundo está só de estatística, eu resolvi fazer. Ele tem 10 milhões e 800 mil referências, aproximadamente. Uau! Aí eu fui ver nós. Eu não tenho nem 20. Não é 20 milhões, 20. Nem Tô fala dizendo. quantos tem no meu nome, viu? Pois é. Aí imagina, ele tem 10 milhões. Que isso! Mais de 10 milhões. Isso é o que está catalogado na rede, fora o que está antes, que não foi ainda Pois é, catalogado. porque tem o pessoal da rede, da cama, do chão, da cadeira. Tem uns que estão na nuvem, outros estão nos raios que os partam, e assim vai sucessivamente. Né? Agora, o doutor Orlando era um homem à frente do seu tempo. Primeiro, ele era um intransigente defensor da negociação coletiva como forma de solução de conflito coletivo. A negociação coletiva era fundamental. Ele era um apaixonado por direito coletivo. Este livro dele, Direito Coletivo e Crise Econômica, mostra isso. Eu digo que eu tenho um bocado de livro dele. Está com autógrafo aí, Geraldo? Mas esse livro está autografado para a Elza, para minha mulher. Beijão para afeto. E veja, a Elza com profundo afeto paternal por extensão. Olha aí, mas te homenageou. Lembrava que estava autografado. E o poder normativo da Justiça do Trabalho, hein, Gê? O que ele falava? Aí veja. Primeiro, e depois ele era intransigente e defensor da justiça. Ele era a favor do poder normativo, ele combatia as defesas indiretas, porque ele era contra a processualização civil do processo do trabalho. O doutor Orlando entendia que o processo do trabalho era um processo autônomo, e que tinha as suas próprias raízes, e que tinha a sua própria finalidade, oralidade, concentração, coisas simples, simplicidade, oralidade e concentração. Era isso aqui, esse tripé que nós esquecemos hoje. Hoje você prefere o processo complicado, que é mais bonito. Você entope de preliminar e deixa 3 linhas com mérito. Porque não tem nada para dizer no mérito. É verdade. E o doutor Orlando era uma pessoa que combatia muito esse procedimento de defesa indireta, porque fugia da realidade do processo do trabalho. A necessidade de existir a justiça do trabalho como apaziguadora estava, e ele sempre lembrava isso com muita insistência, no dístico que tem na bandeira do TST. Opus Justiça Pax, a obra da justiça e paz. Isso disse São Paulo. Quer dizer, veja a importância. Então, por tudo isso, meu caro Ney, nós já estamos completando o nosso tempo. Eu queria dizer que a realização... Aqui não é o Instagram, não, viu, professor Jorge? Ele não nos mas eu sei que... Eu fico tranquilo. Não, mas uma hora é o tempo bastante. Nós completamos agora 1 hora, que eu coloquei aqui no meu aviso. Nós estamos a 1 hora no ar. E as pessoas têm o direito de 18 horas é a hora do Ângelus. Então, eu queria dizer, primeiro, renovar aqui no encerramento dessa minha breve exposição sobre o Dr. Orlando, sobre a memória dele, sobre a sua obra, dizer que é muito importante quando se realizam reuniões virtuais, lives,
deste Jair. Acredito que é uma oportunidade muito boa que está abrindo o Dr. André Meira, através do instituto que leva o nome de seu avô, que foi meu confrade na Academia Paraense de Letras e que era um homem a quem eu admirei muito e cuja obra eu li em grande parte, não li toda, se disser que li toda, eu estou mentindo, inclusive os seus romances históricos. A história do Brasil, romanceada pelo Dr. Silvio Meira, é muito boa. Sensacional. É uma pena que a juventude de hoje não leia isto. Não sei o que a juventude de hoje lê. A obra dele é muito importante para o direito brasileiro e para o direito mundial, sobretudo para nós, que somos romanos germânicos. E eu quero, então, me congratular com o doutor André pela realização deste evento e desse resgate dos nomes importantes do direito do Pará, do direito em geral do Pará, para que o restante do Brasil saiba que aqui também se produz obras importantes, se produz trabalhos expressivos. O doutor André, como excelente empreendedor de eventos culturais que revela com isso uma preocupação grande em resgatar esse aspecto do direito, da vida do nosso povo, que é a vida intelectual, jurídica, e que estava sendo e está ainda sendo esquecida. Eu destaco esse aspecto porque, com isso, como foi dito, que é o início de uma grande obra em favor de levantar essas memórias todas desses nomes ilustres, isto será uma oportunidade muito boa para lembrar que Orlando Teixeira da Costa deve ser um paradigma para nós que somos juízes do trabalho, magistrados do trabalho, que deve servir de ânimo para os estudantes de direito, que devem ter no Dr. Orlando um exemplo de dignidade, de correção, de cultura, que nos ensina muito. A obra e a vida de Orlando Teixeira da Costa devem ser uma obra, uma vida e um ensino paradigmal para todos nós. Eu quero reiterar meu agradecimento a você, Ney, que sempre tem sido tão generoso comigo, ao doutor Meira, e dizer que foi uma imensa satisfação passar este final de tarde, início de noite com todos aqui. Muito obrigado. Jorge, para a gente encerrar, seria possível você resgatar rapidamente, que eu sei que o nosso tempo já está esgotado, um evento pessoal, um evento mesmo da sua vida particular, junto com o Dr. Orlando, alguma coisa assim que ele tenha influenciado? Eu sei que você teve essa maravilhosa vivência de conhecê-lo como pessoa, a sua personalidade, né? As suas qualidades, quem sabe os seus defeitos. E eu sei... Amigo meu não tem defeito, Ney. Amigo meu não tem defeito. Doutor Orlando não tem. Então, eu sei que nós conversamos no gabinete e eu ficava impressionado quando nós chegávamos na figura do Dr. Orlando Teixeira da Costa, como os teus olhos brilham quando fala do Dr. Orlando Teixeira da Costa. É impactante como a gente percebe a influência que ele teve. Eu vou testemunhar rapidamente, porque eu tomei posse como juiz e o senhor era o presidente do tribunal. E essas menções a amar o tribunal e fazer uma posse diferenciada, né, saindo daqueles padrões que já existiam, eu vivenciei isso. Né? Eu me lembro que as suas palavras foram palavras de incentivo, de amor a essa instituição, e a nossa posse foi diferente, lembra, Gel? Foi uma posse com toga, com aquela placa, e uma posse com 2 discursos. Eu me lembro que ainda eu acabei... não tiraram a placa, hein? Que bom, né? Não deixa tirar, Gel, pelo amor de Deus. Não tenho nada com isso, eu já então, não faço mais nada. Eu sei desse impacto, 1 hora é pouco, mas resgata, Gel, aí rapidinho para a gente uma história sua com ele, na particularidade, aquela vivência de vocês ali, tal qual, às vezes, ali um pai, um filho, né? Um momento ali de um aconselhamento. O que você pode nos contar? Não tem, são coisas tão... A minha amizade com o doutor Orlando era uma amizade... Bom, você viu aquela dedicatória aí para a Elza, né? Era uma amizade muito, quase de pai para filho.
Eu tinha, pelo doutor Orlando, tinha e tenho um carinho que eu só tive por papai e por mamãe. Tanto que, no meu gabinete, eu tenho 3 fotos na parede. De Nossa Senhora, de quem sou devoto. Da minha mãe, a dona Hermínia. Do papai, o seu Jorge Anô. E do doutor Orlando. São os 3. A Nossa Senhora e os 3. Por quê? Porque eu não aceito que, se alguém quiser falar mal dele, fale por trás de mim, não fale na minha frente. Porque, no mínimo, eu vou mandar longe. E vou me embora. Sai de perto, porque eu não fico. Porque dele eu não admito. Pronto. É simples assim. São muitas. Um homem que, de manhã cedo, bate na porta do seu quarto. Eu hospedado na casa dele, em Brasília. Olha Bate só. na porta do seu quarto. Gel, acorda. Gel, acorda. O teu café já está pronto. Tu tens que pegar teu avião. Um homem que faz isso é só o pai. Eu estou lhe dando um exemplo muito coloquial, muito pessoal, muito doméstico. Isso aconteceu uma vez, que eu passei uma noite em Brasília, tinha que pegar um avião de manhã cedo. Aí eu estava na casa do doutor Orlando, que ele disse, não, tu ficas em casa, não vai pagar hotel não, tu fica em casa. Eu fiquei lá. De manhã cedo ele levantou, preparou o café, o dele e o meu, Que legal. antes da dona Diana acordar. Aí me chamou e disse, ó, teu café está pronto, eu já preparei teu café, vai beber teu café e vai embora. Que lindo. Aí desceu e colocou no carro e me levou para o porto. Quem faz isso? Né? Excelente, Pronto. excelente. Olha, eu estou falar em dando esse exemplo, que é um exemplo bem coloquial, porque os outros exemplos são exemplos muito falarem mal domésticos. dele perto de mim, viu? Pode contar comigo também, viu? Então me ajuda, porque você é maior que eu para bater mais pesado. É isso. Mais uma vez, muito obrigado. Falar do doutor Orlando é sempre uma alegria. Olha, uma Bom, Deus satisfação. proteja a todos. Deus proteja a todos e a nós também. Tá bom? Amém. Fiquem Amém. com Deus. Vou passar a Todos. palavra para o Obrigado. nosso presidente Doutor André Meira. Meira. Foi não. Esse é um registro que vai ficar, viu, professor Jorge Anô? Vai ficar para a história. E eu vou propor até que a gente coloque no site da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, né? Que eu acho que vai ser. Tá bom. Tá bom. André, a palavra está contigo. Obrigado. Obrigado, professor Ney. Obrigado, professor Jorge Anô, pela não apenas belíssima conferência, mas uma conferência muito emocionante. Tinha certeza que ia ser assim. E vai ser assim durante todos os nossos eventos sobre os catedráticos do Instituto Silvio Meira. Sei que nós acertamos em cheio e escolhendo o doutor Orlando para compor a cátedra de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Não tinha nome igual, nem nome melhor do que dele. Fico muito grato pelo seu honroso aceite a essa tarde de hoje, o início da nossa série. Na próxima sexta-feira, no mesmo horário, vamos falar sobre Inglês de Souza, com uma palestra do professor Itamar Paulino, e o professor Sérgio Simões vai mediar. O professor Itamar Paulino é a maior autoridade sobre Inglês de Souza, vai nos brindar com uma belíssima tarde também sobre o grande jurista do século XIX. E aqui fica a minha gratidão a todos que nos assistiram, que vão nos assistir ainda, porque esse vídeo está salvo para sempre no canal do YouTube do Instituto Silvio Meira. Basta ir lá e resgatar o link e assistir quantas vezes quiser, não há limite para isso. E espero que todos tenham gostado e tenham se satisfeito, porque esse é o nosso objetivo, professor Jerônimo, do Instituto Silvio Meira, desde que ele foi fundado há 7 anos. É mostrar ao Brasil e ao mundo que aqui no Pará tem gente grande. Essa tem sido a minha luta, não só, e a fundação das cátedras envolve também tudo isso, porque brigar pela nossa terra, pela nossa pátria, como o professor disse, se ninguém faz, ninguém vai fazer. Então, nós estamos nessa luta e acho que esses eventos vão resgatar tudo isso. Espero que tenha alcançado o coração das pessoas, dos jovens, dos estudantes, sobretudo, que passem a conhecer não só o direito como um todo, mas a história dos direitos do Pará. Isso é fundamental, isso é muito importante de se resgate realmente, e nós estamos tendo esse trabalho e essa dedicação
junto com o nosso Instituto como um todo, os amigos que congregam, que fazem parte, como o professor Ney, que se prontificou a estar aqui nesta tarde de hoje. Portanto, a todos, um muito obrigado, um bom final de tarde, um bom final de semana, que Deus nos abençoe e que espero que em breve podemos nos reunir presencialmente, tomando um bom vinho, que embora o Ney não beba, mas a gente se encontre presencialmente, tome um bom vinho com um bom queijo, né, professor Ney Maranhão? Então, fica a todos mais uma vez a minha gratidão sempre, nos acompanhe. Toda sexta-feira vai haver esses eventos históricos. E, mais uma vez, um bom fim de semana. Minha gratidão pelas palavras do professor José Novo, não só a mim e a minha família, que tem uma relação de amizade há muitos anos, não só com a família do professor Cisma, mas também do professor Clóvis. Então, sintam-se abraçados, esperando revê-los presencialmente em breve, ou aqui ou em Portugal, né, professor? Para a gente poder sentar e tomar um vinho com um bom bacalhau. Forte abraço a todos. Obrigado. Boa noite, André. Boa noite, professor Boa noite, José Novo. Boa noite a todos. Valeu. Valeu. Boa noite a todos. Forte abraço.